Mas eu acho que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Bom, oficialmente, então, sejam bem-vindas a esse encontro que está no movimento agora, Todas Nós em Casa. Para quem está chegando oficialmente também, para quem naturalmente vai desejar assistir novamente esse movimento hoje, do Grupo Gaia, quarta-feira. Eu sou Marixa, né, sou doula da casa, e hoje, conforme a nossa cultura é de pararmos toda quarta-feira para trabalharmos e ter esse movimento de mergulho dentro de alguns assuntos, dentro de alguns temas que façam parte como ferramentas de ajuda ou de esclarecimento, de âncoras para qualquer momento ou em alguns momentos da nossa vida. Então, hoje, a minha sugestão para o nosso grupo foi a gente olhar para esse movimento do pós, né? E dentro desse movimento do pós, existem dois ciclos muito importantes, que é o Baby Blue e a depressão pós-parto, que eu, como psicóloga e doula, educadora perinatal, caminhando ao lado de tantas mulheres ao longo desses 10 anos, pude viver, constatar de pertinho também essas duas fases. Então, hoje o nosso encontro ele vai funcionar da seguinte forma. Vocês, é claro, podem abrir o áudio, podem usar o chat, se assim preferirem, para se manifestar, trazer algum insight ou alguma colaboração que passe por aí, para que a gente possa compreender e se preparar para o que vem aí na frente. Eu quero trazer esse olhar, principalmente também, para quem já está na segunda gestação, tá? Porque nós vamos ter que nos apoiar muito e compreender sobre esse movimento do pós-parto com duas crianças, né? Sendo uma de peito e outra de colo. E como é que a gente vai viver esse movimento após o nascimento, desde a maternidade até a chegada em casa. E para a gente começar hoje, eu vou pedir um pouquinho da paciência e também da concentração de vocês, no máximo que vocês conseguirem, para me acompanhar num bate-papo, na verdade, do programa da Sabrina Sato, que é uma artista, acredito que todas a gente conheça, né, a Sabrina, e, naturalmente, ela tem um episódio que traz aí alguns olhares a respeito das vivências maternas, principalmente dentro desse universo do puerpério e outros temas também, e eu senti no meu coração o desejo de trazer, para começarmos hoje a entrar nesse movimento, esse episódio desse programa, onde ela vai trazer alguns imprints e duas histórias de duas mulheres diferentes a respeito do pós. Então, eu gostaria que, mesmo que vocês não estejam olhando para a tela, mas que vocês possam ouvir. Nesse momento, então, a gente trabalha a nossa capacidade de escuta, né? Dessa nossa capacidade de acessar a informação, exercitando também a nossa audição. E, é claro, se você puder assistir, aproveite também, porque é muito gostoso. Então, vamos lá comigo. Pouca gente sabe, mas ter depressão pós-parto é algo comum. Hoje vamos entender um pouco mais como fica o emocional das mães nos primeiros meses de vida dos nossos filhos. Puerpério, baby blues e depressão pós-parto. Não é o que a gente espera, nós mães, mas acontece, gente. É pra falar disso que a Vanessa e a Adriana estão aqui comigo. Eu também vou contar também desse momento, que eu acho que eu nunca contei assim pra ninguém, que também não foi fácil, porque ninguém imagina, né? Porque a gente vai levando a vida, a gente tenta também driblar esse momento. Acho que às vezes nem a gente sabe o que a gente tá sentindo, né? Não, a gente acha que nasceu, a parte já foi, agora é o bebê. Agora vem coisa linda, e aí você olha e não conecta. Sei lá, eu não conectava muito quando nasceu. Não. Eu olhava assim, achava tipo um bichinho estranho, sabe? Como que eu vou? Um pouco de medo? Dava super medo, eu não dava banho, eu tinha uma... porque tem isso também, isso que muitos homens sentem, muitos pais, né? Sentem isso, parece que vai quebrar no meio, né? Fala, é muito frágil, muito frágil. Eu tô você não falou que dá banho? Vamos dar banho ali. Mas eu pedi ajuda da minha mãe também. Eu também. Isso é importante, né? Ter a ajuda das outras pessoas. E não ter vergonha de pedir. Também. Não ter vergonha de pedir ajuda, porque é o momento que nós mães, eu acho que se a gente não tiver ajuda, não tiver um cuidado, vira uma depressão pós-parto. Como que você engravidou? Como que foi o seu parto? Eu fiquei grávida com 19 anos. Era estudante, estava fazendo cursinho pra passar na faculdade. Cheia de sonhos. Cheia. E a vergonha de falar pros meus pais. Como é que eu vou falar pros meus pais que eu tô grávida? Eu não sabia direito como contar. Eu esperei passar na prova de volante, com a notícia boa primeiro. Falei, mãe, passei e tal, tirei minha carta. Que maravilha. Só que eu sou muito brincalhona. Então, quando eu peguei e falei, mãe, só tem outra notícia. Na sequência. Eu tô grávida. Elas, Vanessa, era de brincadeira. E, assim, é sério. Não acredito. Ela ia me matar, eu tinha certeza. Ela falou, vou ligar pro seu pai. Meu pai não queria me ver pintada de ouro, ele não queria. Então, assim, ele parou de falar comigo. Ele falou pra mim, se você estiver passando uma calçada e eu estiver na mesma, você atravessa, você não fala comigo, eu não quero ver você me decepcionou. Então foi muito difícil. Então não foi uma gravidez nada fácil. Não foi. Quando... Você passou os 9 meses, então, assim, sentindo essa rejeição, esse assim, medo, né? Isso que
medo, mesmo dando todo o apoio, segurança, tudo, todas as grávidas já sentem, né? Super. É bem difícil. Quando eu descobri que tava grávida, ali eu já aceitei que eu ia ter um bebê e que era meu, e conversava, contava história, tudo. Aí quando ela nasceu, assim, aquele pacotinho, a coisa mais linda do mundo. Eu só sabia que eu queria que ela ficasse bem e viva. Eu tenho que manter ela viva pra todo mundo saber que eu dei conta de manter um bebê vivo. Então, quando a Laura veio pro quarto, eu dei a chupeta. Aí a enfermeira entrou. Nossa, mas você já colocou a chupeta na boca do bebê? Ali. Nossa, eu acho que quando é uma menina como você, as pessoas acabam dando acho que mais opinião do que a gente ouviu. Muito, né? que a gente não deixa também, né? Você tá falando. Eu sei. Você na primeira gestação. Todo mundo podia falar. Todo mundo dá opinião. Porque aí eu achava assim, se você falasse alguma coisa, olha, Vanessa, é melhor colocar a faixa no meio da cabeça da criança, porque aí vai ficar melhor. Eu colocava no meio da cabeça da criança, porque ela é mais velha, ela sabe o que ela tá falando. Ela já passou por isso. Então ela já sabe. Só que assim, era muitas pessoas falando e era muita coisa diferente. E na você amamentação teve a também. depressão? Tive. Pós-parto, né? Tive. Quando que você... Depois do nascimento dela, só pra ver se a gente... Tá no mesmo... Depois do nascimento, na maternidade, você já começou a chorar ou não? Já, porque eu já me senti culpada de ter colocado a chupeta. Aí eu tirei a chupeta e aí o bebê começou a chorar. E aí eu não conseguia... E aí já vai virando uma bola de neve, já não virando. consegue lidar com o bebê chorando. Já não sabe o que fazer. E a culpa tinha muito. Eu não percebia. Mas assim, as pessoas tentando ajudar, ou, nossa, a bebê tá chorando, me dá aqui, deixa eu tentar ver o que eu faço. E mesmo fazendo, ela não parava de chorar, e eu tentava dar mamar, e assim, seu leite é fraco, ela tá com fome, e aí era pior. Então assim, era muita tensão, porque além disso eu precisava estudar, eu precisava trabalhar, e eu precisava cuidar de um bebê. Então assim, eu me culpava por conta da amamentação também. Porque como eu entendi que meu leite era fraco, eu não dei o peito. E não existe leite fraco, né? E não existe. Mas é porque as pessoas falam. As pessoas falam. Eu tenho várias amigas que tiveram um bebê e falam, eu não pude dar de mamar porque meu leite era fraco. Aí entraram com um complemento, porque quando entra um complemento porque o leite é fraco, aí eu pronto, são vários. E assim, pedrou meu seio. Então assim, eu ficava com um seio enorme, uma pedra enorme, com febre, aquele neném chorando. E eu falava, não, vai ter que ser mamadeira. Aí, quando eu entrei com a mamadeira, era cólica. Tá com cólica porque não tá mamando no peito, porque o seu leite era fraco. Nossa. Então assim, eu não sabia o que fazer. E aí do baby blues virou uma depressão. Virou. Aí minha mãe começou a perceber que eu tava muito agressiva com as pessoas, não com o bebê. Não podia. É aquele bicho agressivo. A pessoa ia encostar no berço, eu já... Não pega, não precisa pegar. Deixa ela ir. Eu queria que todo mundo mesmo. pegasse. Não. Sério? Ela vai, quer pegar? Pode pegar. Ela vai, quer... Tudo bem? Eu não queria deixar ninguém pegar. Eu deixava pegar, mas você queria... Tipo, eu não queria que ninguém pegasse, na verdade, sabe? Mas quer pegar, pega. E eu assim, tá pegando direito. Eu ficava assim, lavava a mão, álcool gel. Nossa, eu fiz uma lista, né, do que podia e não podia. Eu fui super criticada por essa lista. Que eu fiz. Por quê? Tipo... Não, entrar com máscara, entrar com luva. Eu vi. Você viu a lista que eu fiz? E eu uma queria polêmica, levar tiraram agora. uma foto e soltaram na internet. Ai, que a foto saco, que eu fiz, aí foi parar em negócio, vários pediatras comentando se era necessário ou se não era. Ai, essa pra lista você que eu fiz. era, né? Sei lá. Isso que as pessoas também não entendem, né? A necessidade da mãe. Da mãe. Porque assim, a gente se permite também. Porque eles, assim, agora que o bebê nasceu, que bom que o bebê nasceu, é o bebê agora. Mas tem uma mãe também. Total. Né? Então, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Porque é aí que começa o baby blues. E é daí que pode desencadear uma depressão pós-parto, se isso não for tratado, não for cuidado. Mas eu já comecei o meu baby blues. Foi lá? Na maternidade. Aí no terceiro dia, igual você, eu comecei a chorar, tipo, 6 da tarde. Eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar, assim, por nada nessa vida. Só que, na verdade, pra mim, o mais difícil é porque eu não aceitava que eu não tinha feito... Foi difícil aceitar o que eu passei. Eu romantizei tanto a gravidez, tanto a gestação, tanto o nascimento, tudo, que... É a gente com a gente, né? Foi muito ruim. Então eu queria tentar voltar pra consertar o que não dava mais pra consertar. E minha filha tava perfeita, todo mundo falava assim pra mim, sua filha tá perfeita, eu não conseguia andar, não conseguia levantar da cama, assim. Mas eu falei assim, não tem o que fazer. Já foi, né? Deu tudo certo, ela tá perfeita aqui, vamos curtir esse momento. Ela tá mamando. Então também tem aquilo das pessoas falarem assim pra você, você tá reclamando demais, você tá reclamando porque você tá reclamando. Sabe, mas foi exatamente isso. É romantizar um momento que não é pra é animal mesmo. Que é animal. Bicho ali, né? Eu acho que as pessoas têm que lembrar de cuidar da mãe também. Porque a mãe também acabou de nascer. A mãe não sabe fazer nada, ainda tá aprendendo tudo, né? Total. Não, a gente percebe que a gente perdeu a nossa liberdade ali, nossa independência. Tipo, você não tá com sono e vai dormir. Você não tá, sei lá, tem qualquer coisa, você decide, né? O bebê decide por você. Primeiro ele, depois você. Eu percebi esse baby blue aí quando eu tava, tipo, em casa, de camisola, e as pessoas vieram, ai, a Flora, não sei o que, brincando com a Flora, ninguém olhou pra minha cara. Aí todo mundo foi embora, aí eu me vi eu com o carrinho, aquela camisola, todo mundo indo embora pra jantar, pra não sei o que, e eu lá, e comecei a chorar do nada, sabe? Aí a médica falou, você tá com baby blue, você vai tomar um remédio. Eu falei, um remédio? Um antidepressivo. Tipo, eu nunca tomei remédio, não gosto de remédio. Um antidepressivo, e aí você produz mais leite. Aí que eu percebi, porque a gente não quer, né, pensar isso, que você tá em depressão. Toma remédio. Tipo, tem um remédio. Você não parava de chorar? Não parava de chorar, ficava angustiada, olhava pra bebê e achava, putz, o que eu fiz da minha vida? E como que eu vou ter esse sentimento ruim, sabe? Por uma porque a gente se culpa pelo sentimento ruim que a gente tá tendo.
Eu falava, não, mas eu te amo, bebezinha. E aí não. Mas eu tô meio passada. Aí 3 meses tomando, eu falei, nossa, achei que mês que vem eu já ia tá boa. E eu queria já voltar a trabalhar também, não sei, eu sempre trabalhei a vida inteira. Então era esquisito eu estar em casa caçando coisa, sabe? Tipo, ai, chorou, ai, banho, ai, não sei o quê, comidinha. Então, meio foi isso, assim, que eu senti, sabe? Esse medo de me perder, onde eu tô, assim, só vi o bebê, sabe? E aí você começou a se cuidar na época já no primeiro mês, já começou a se cuidar, se tratar? Então, no primeiro mês, porque demorou umas 2 semanas eu tava angustiada, de não enxergar a luz no fim do túnel, de falar o que eu fiz, aí quando cresce, não vejo a hora que ande, eu sempre pensava pra frente, não vejo a hora que ande, aí eu tô louca pra que fale. Sabe, muito ansiosa, muita ansiedade, ela vai demorar. Aí eu voltei a trabalhar e eu comecei a me sentir bem, porque eu precisava me entender, sabe? Tipo, você ficou com medo de perder você, né? De morrer a mulher, Adriana. Virar mãe, zona. Mas tem isso, eu acho assim, que a minha filha não tem nem 5 meses ainda, então eu não voltei ainda assim, eu tô encontrando essa mulher de novo, sabe? Que transformou, que não é mais a mesma. E você teve depressão pós-parto? Na primeira e na segunda? Não, na segunda gravidez eu não tive tempo, eu acho. Porque o Lucas, ele foi pra UTI. Então quando o Lucas foi pra UTI, as pessoas estavam muito mais sensibilizadas comigo do que eu tive no da Laura. Mas você tirou de letra depois do segundo, então? Do segundo eu Então o terceiro então ela vai... Né? Tipo, o terceiro vai voando já. Eu espero que no do Leon, tudo que eu tenho passado, né, toda essa culpa que eu senti, que eu consiga lembrar nesse momento, porque não é sempre que a gente lembra, de não me sentir culpada. E a sua relação com a Flora? Amo. Depois daquele início conturbado, como foi ficando? Não, eu acho que quando eu voltei a trabalhar também, aí eu chegava em casa com saudades, aí também com 6 meses. Você teve ajuda nesse momento no início da sua irmã? Tive. Não, eu tinha uma babá que ficava em casa direto, o marido super ponta firme, aí ele dava banho, ele põe pra dormir. E aí eu voltei a trabalhar, e quando eu chegava com saudades, aí ela começou a ficar com a cabecinha dura, e ela dava risada quando eu falava alguma coisa, quando eu percebi... Quando eu ficar com a cabecinha dura, ela falou assim, gostei de você. Então, Fui com essa cara, Flora, gostei de você. Porque bebê é muito, né? E aí depois foi começando a andar, aí com 1 ano, aí eu tipo, ai, andou. Mais o passo. Uma etapa, né? E aí quando começa a falar, porque eu não sou do bebezinho, eu não sou do boneco do bebezinho. Você é uma mãezona. Mas hoje em dia eu acho mais legal é que cada uma aqui é de um jeito, entendeu? Nenhuma mãe é igual a outra, mas todas nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, crises, né? Pelas mesmas perguntas, né, dentro da gente. E eu acho que a gente aprende muito com todos esses momentos e uma com as outras. Com certeza. Né? Essa troca é muito importante, ajuda a gente. Você ouvir outras pessoas, outras mães, dá um alívio. Você fala, não sou só eu. Não, eu passei por isso, não sou eu. Agora também depois que você passa, você fica tipo, pode cair o mundo, isso, você carrega forte. Não é? Como a gente fica forte depois que a gente vira mãe. E sabe que passa. Isso é importante saber. Que vai passar, que você não vai ficar ali só aquilo. E não é só aquilo, tem outras coisas boas também. O início não é fácil. Mas você vai passar por isso, firme e forte, né? Vale a pena. Vale a pena. Depois você tem uma parceira, uma porque parceira. Tem sim o lado romântico da maternidade. Tem sim. Um lado bom. É isso, gente. Muito obrigada, meninas, por abrir o coração aqui hoje. Muito obrigada, foi demais. Foi demais. Tô me sentindo tão melhor agora no conversar com vocês. Nem só de alegrias é feita a maternidade. Tudo aparece logo nos primeiros meses após o nascimento. É um período onde a gente passa pela mudança da rotina, privação de sono e muito esforço físico e mental. Tudo isso vem junto à felicidade de ser mãe. Se é um momento tão feliz, por que angústia? E a gente guarda isso dentro da gente. E tenta viver a vida dia após dia. Até que chega um momento em que nós, mães, entendemos que precisamos de ajuda. O tal do puerpério é um momento em que estamos vulneráveis. É um momento de adaptação a uma nova realidade. Eu aprendi que o importante é estarmos atentas para oferecer e aceitar ajuda. A maternidade não tem que ser perfeita. Ela só precisa ser real e consciente. Cuidar de uma criança é, antes de mais nada, também cuidar da mãe. Porque quando estamos bem, tudo ao nosso redor segue o curso natural da vida. A gente vai finalizando esse episódio. Gente, esse episódio da Sabrina Sato é encantador, porque ela, de fato, consegue trazer nesse encontro algo muito mágico, traduzindo esses 2 cenários que a gente precisa não só se preparar a nível de informação, mas também como um exercício de visualização. Ter essa capacidade de nos perceber nesse universo de imaginação no pós-parto, nos permite muito a compreender as ferramentas, ou muitas vezes gerar um parâmetro do que é real e o que está extrapolando dentro da nossa dimensão depois que o neném chega. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre baby blues e depressão pós-parto, eu preciso aqui, antes de tudo, trazer e quero que você compreenda isso muito a nível de pele e não tecnicamente. Eu quero que você consiga trazer isso a uma capacidade sensorial de percepção que você compreenda a diferença de um que fica muito pertinho do outro, numa linha muito tênue, que é do baby blues, que passa para uma depressão pós-parto. Todo baby blues, ele vai estar contido no processo, antes de tudo, existencial, fisiológico,
e da travessia, da experiência do nascimento. É claro que, uma vez que a gente vive um nascimento positivo, e que na maioria das vezes nós temos uma experiência que sai muito próximo do que nós idealizamos para nós a respeito de parto, a respeito de nascimento, eu consigo trazer comigo na minha bagagem uma capacidade de lidar com os meus processos fisiológicos e emocionais melhores com a chegada do neném, nesse primeiro imprint que a gente tem de contato com o neném. O Baby Blues, ele tem um primeiro start através desse primeiro contato que a gente tem, que é ali, naquele momento em que a gente chama de hora ouro da amamentação. Uma vez, independente das vias de nascimento, seja parto normal ou cesariana, que a gente consiga resguardar esse momento, conseguir acessar o neném, de olhar para ele no colo, ele ou ela, sentir a pele, cheirar, ver as mãozinhas, os pezinhos, reconhecer o seu bebê nesse primeiro momento sem pressa, vai trazer uma informação valiosa para o nosso cérebro. E aqui eu estou falando de neurociência mesmo. Esse fenômeno que acontece nesse primeiro momento, assim que o neném nasce, ele traz uma informação tão importante que é para dizer assim: olha, mãe, deu tudo certo. Cérebro pode começar a liberar o primeiro leite para essa mamãe, que é o colostro. Porque nesse primeiro contato, nós identificamos o nosso lugar na nossa história, o nosso corpo entra em contato com esse processo hormonal fisiológico mamífero, que é de liberar esses hormônios, e aqui são 2 hormônios muito importantes, que é o da prolactina e da ocitocina, nesse primeiro imprint. E esses 2 primeiros hormônios, quando eles vêm juntos, eles fazem uma selagem importantíssima para que a gente passe por esse processo do Baby Blues muito mais suave, mais leve, e menos com pensamentos, sensações, alguns sintomas de perseguição, que a gente acaba virando esse processo mais neurótico. Então, o Baby Blues, ele, antes de tudo, ele é uma prévia do que, naturalmente, o nosso organismo, a nossa vida, é um sinal de que a nossa vida não vai ser mais como era antes. E isso já a partir da prolactina, porque a prolactina, nessa descida, desse processo da recuperação do nascimento, ela vai trazer uma sensação de desconforto nesse primeiro momento, porque uma mama que nunca amamentou, uma mama que nunca teve ali um ser dependendo, é com certeza uma nova fase que nós vamos transmutar mais uma vez, assim como nós, como mulheres, a gente vem com esse movimento de transmutação ao longo da nossa vida, desde quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Quando nós estivemos na nossa menstruação, quando entramos na puberdade, quando a gente percebeu as mudanças no nosso corpo e nos nossos hormônios, quando engravidamos, e assim, por final, a última fase inicial fisiológica da mulher é o crescimento final da mama e a função pela qual nós temos as mamas desenvolvidas. Então, o Baby Blues vai estar sempre conectado com a descida do leite e também com o processo do estresse pós-trauma, que nós chamamos assim, da experiência do parto. E essa experiência, ela vai estar dentro dessa dimensão, primeiro, da minha percepção emocional e da percepção também dos fatos, do que de real aconteceu. Como assim? Por exemplo, se você passou muito tempo em privação de água, de hidratação, de alimentação, se você ficou muito tempo sem poder se movimentar, se você ficou muitas horas sem conseguir dormir. Então, esses movimentos que são fatos, eles vão desencadear juntamente com esse primeiro imprint de pós, quando o bebê chegar, em que a gente vai perceber, junto com o hormônio da prolactina, que vem com o colostro, esse print com o neném, a gente já começa a ver essa transição da fase gestação para puerpério, tá bom? Então, até aqui, eu vi que a Thay levantou a mãozinha. Thay, abre o seu áudio, a sua câmera, traz pra gente o que você quer compartilhar. Peraí, deixa eu abrir aqui. Muito legal esse vídeo aí da Sabrina, né, das mães. E assim,
eu tive o baby blues, na verdade, eu fiquei sabendo quando a Marixa foi me visitar que eu tive isso, porque eu não sabia rotular o que eu estava sentindo. Então, é isso que eu queria saber mesmo, assim, né, Má? Essa dificuldade de a gente rotular, porque a gente passa por muitos sentimentos, né, e a gente entende que tem mudanças, que, né, as privações vão acontecer, então, toda mulher que sente isso é o baby blues ou não, né? Todo mundo vai ter isso ou não? Como diferenciar de que aquele é um sintoma de um processo ou que, de fato, eu estou tendo um baby blues e quanto tempo ele dura? Que eu tive essa dificuldade de perceber que eu estava passando por isso, né? Eu não sei se eu fiquei um dia, uma semana, até hoje eu não sei, eu nem consigo lembrar o que foi que aconteceu comigo e em que momento começou também. Eu acho que o cérebro da gente bloqueia justamente para ir para a segunda gestação. Mas eu senti isso, assim, que a gente fala, não, meu mental está controlado, né? A gente consegue segurar e superar e tudo mais. Só que a gente às vezes se vê numa situação tão vulnerável ali, só que a gente não sabe se é dessas questões que acontecem, de mudança a partir do momento que o bebê nasce, né? Ou se é de fato algo, né, mais sério, que está se desenvolvendo como baby blues e de repente depois até uma depressão pós-parto, que eu cheguei a pensar, será que eu estou tendo, não estou tendo? Que momento que eu procuro ajuda, que eu não procuro, né? Então ainda isso me deixa ainda um pouco assim confusa, né, para identificar esse tipo de síndrome. Perfeito, Thay. A sua percepção da primeira experiência de parto tem fato, né? Algo aqui que pode trazer estranheza nesse primeiro momento quando a gente está vivendo o baby blues. Bom, primeira questão, o baby blues, ele vai se apresentar para algumas mulheres dentro de um processo emocional e para outras dentro de um processo fisiológico recorrente à amamentação, que vem junto com a prolactina, esse hormônio, né? Por quê? Porque vai estar associado também com o estresse pós-parto que nós vivemos. Não me refiro, mais uma vez, a apenas parto normal. Me refiro às duas formas de nascer. Ou seja, mães de cesariana e mães de parto passam pelo mesmo processo. É claro que na cesariana nós temos um impacto um pouco maior, porque a gente tem uma complexidade de mobilidade e de perdas importantes, por exemplo, de ferro e outras vitaminas dentro do processo cirúrgico. Agora, todas as mulheres passam pelo baby blues. Então, não tem jeito, meninas, todas nós vamos viver o baby blues que nos cabe. O que eu nunca consigo e nenhum outro profissional pode prometer para você ou para mim, seja na primeira gestação ou na segunda, na primeira experiência de nascer ou na segunda ou na terceira, enfim, é como que esse baby blues vai se apresentar. Entendam que nós hoje, na primeira gestação, somos uma pessoa e muitas vezes numa segunda gestação somos uma outra pessoa, um outro contexto, outras pessoas envolvidas, é uma nova história, né? É um novo livro que você está escrevendo. Então, inclusive com um personagem novo. Então, é claro que essas manifestações, elas podem ser, inclusive, algo que nos traga para tentar entender, mas como é que eu vou conseguir perceber se isso é baby blues ou depressão pós-parto? Inicialmente, todos os profissionais da área da saúde já sabem que as mulheres vão passar por um baby blues mais tenso ou menos tenso, em relação à adaptação do sono, da privação do sono. E aí aqui eu vou começar a falar alguns elementos que a gente precisa botar na nossa visualização e na nossa mentalidade. Quem vai nos cuidar, quem vai cuidar das nossas coisas que são importantes para nós, qual é o momento em que eu vou poder me cuidar. E esse me cuidar que eu me refiro é um bom banho, poder, às vezes, o que é inegociável para você, por exemplo, fazer as suas unhas, ter de manhã um bom café da manhã. Então, assim, cada uma de nós vai ter um ritual, né? E aí, essa relação, ela vai estar associada junto com físico e emocional. Qual é o tamanho? Qual é a proporção dessa avalanche que nós vamos viver? Eu não sei. Eu não tenho nada pronto para entregar para vocês. Porque o baby blues, ele vai se apresentar dentro, tem uma coisa que eu escuto, que é a cama que nós vamos fazer para nós deitarmos com o nosso bebê. E muito disso vai trazer o quanto que você está investindo também nesse movimento de de cuidados. Por exemplo, com a amamentação, percebeu que está com dificuldade? Pede ajuda.
não está conseguindo dormir direito, porque às vezes são tantas pessoas falando na nossa cabeça, e é importante você ter uma pessoa que você confie para direcionar um pouco mais esse suporte para o neném? Não, para você. Se no Baby Blues você hoje conseguir sair daqui comigo, entendendo que você primeiro, né? Lembra, máscaras de lá do avião. Máscaras cairão primeiro sobre você, coloca, para depois a gente colocar em crianças e idosos. Por quê? No pós-parto, no puerpério, se eu não tiver uma mulher recuperada, restabelecida de todo o processo de estresse, de perdas que a gente passa dessa travessia do parto para o pós-parto, eu vou ter um período de baby blues mais estendido. O que tecnicamente, e olha bem, eu usei a palavra técnica, que não nos adeque enquanto humanos que somos, porque somos diferentes em toda a percepção, né, da integralidade do ser. Cada uma de nós recupera de uma forma diferente. Então, quando eu falo isso tecnicamente, é porque os estudiosos, assim que falaram e trouxeram essa fase do Baby Blues, colocam que os profissionais começam a intervir em algumas situações a partir de 15 dias, 20 dias, em que você apresente angústia, insônia, choro, dificuldade para aceitar o seu dia a dia, muita reclamação, nada te satisfaz, você tem pensamentos o tempo inteiro de que não é uma boa mãe, de que não fez a coisa certa, de que tem alguma coisa faltando, ou então muita punição, né? Muitas falas que ficam atravessando, pensamentos que ficam atravessando a nossa mente. E aí algumas mulheres em casos mais graves, que aí é o que eu disse, vai virando uma linha muito próxima da depressão pós-parto, que é quando a gente começa a gerar uma agressividade com o nosso meio. Se torna mais arredia com o companheiro, olha para aquela criança e começa a pensar, né? Inclusive, uma das entrevistadas dizia: nossa, será que eu fiz a coisa certa? Esse sentimento de vazio que não cabe dentro da gente, vontade de sair gritando, socando. Isso tudo são sinais de baby blues mais, assim, medianos para severos. E o que é possível fazer? Antes de tudo, alertar quem está ao seu lado. Quem é o maior Eu sempre falo que aula de baby blues, momento de baby blues, são os nossos parceiros que têm que assistir e entender. Porque quem é que vai olhar para você no baby blues, que deita do seu lado, amanhece com você, que sabe quem você é, que consegue dizer, realmente ela não está muito bem. E para dar o primeiro passo e falar, bom, vamos chamar ajuda? É o companheiro. É a pessoa que você elegeu para estar com você, cuidando de você e cuidando do neném. Muitas vezes a gente pensa só na pessoa que vai cuidar do neném, para você poder fazer as coisas. E a gente se engana muito. Por isso que a base de apoio, de você já começar a pensar como é que vai ser a sua casa, como é que você vai se alimentar, quem que vai tomar conta da sua empresa, do seu negócio, ou quem que vai no mercado. Olha, gente, coisa simples. E no mercado, coisa que para nós hoje a gente começa a pensar, meu Deus, né? E aí, para dar esse tempo para vocês, para a gente fomentar essa rede de apoio. Mas, em média, o Baby Blues varia em variação, porque eu não gosto de ser muito assim técnica em algumas coisas, eu gosto de observar. Em média de 15 a 20 dias, todas vamos passar por alguns sintomas. Marixa, eu tenho que passar por todos? Não. Muitas vão passar por um ou outro, e as que ainda tiverem essa sabedoria na gestação de se preparar para esse movimento de inverno que nós passamos, por isso até coloquei um cenário hoje assim, porque eu quis me botar nesse lugar de inverno, sabe? Lá fora tudo geladinho, você acolhida com uma lareira, que você se coloque num lugar de acolhimento, você e o seu neném, que você possa se sentir, sabe, querida, amada, porque é um período que nós vamos viver isso, e todas nós vamos viver. A pergunta é como você se vê nesse momento. Tivemos uma experiência muito próxima na pandemia, que muitos até trouxeram essa visão de um puerpério eterno, né? Um puerpério que nós não sabíamos quando ia acabar e se ia acabar. E
O que eu me lembro perfeitamente, com muito valor, foi os companheiros dizendo, caramba, se isso é puerpério, a mulher passa por um perrengue, né? Porque não é fácil. É claro que nós não estamos numa pandemia, mas podemos pedir ajuda. E isso inclui alguns processos de percepção. Mas o baby blues, ele vai estar permeado, a mama que vai machucar e as dores que vão vir nesse cenário novo, né? Da gente se preparar para a amamentação, de perceber, sim, que o nosso corpo vai passar por uma transição. Às vezes não é tão simples ou tão bonito como saber que você tem uma babá ali 24 horas, principalmente para as mães que vão ter 2 bebês em casa. Atenção, atenção, para quem já estiver na segunda jornada na vida, muita atenção. Eu quero aqui chamar de verdade, assim, convocar você para se perceber, ver como é que você está administrando, gerenciando, sentindo e botando aí de compromisso no seu dia a dia, lá depois, né? Aí já no bebê chegando. E para quem está na primeira viagem, o medo do desconhecido, sem sombra de dúvida, é algo que nos traz assim um certo arrepio. Mas, ao mesmo tempo, se você me ouvir de coração, fechar os seus olhos e fizer esse exercício, colocando na sua caixinha todos esses itens de entender que o choro ele é natural nos primeiros dias, a sensação de vazio ele vai vir com um processo natural de adaptação, nós não vamos louquear. E aí perceber que se esses sintomas, essas experiências, aí equivale para a primeira viagem, segunda viagem da gestação, eles não estão diminuindo, eu não estou conseguindo me reencontrar, e eu só estou me perdendo, e ficando mais distante, mais arredia, ao ponto de não querer tomar banho, levantar da cama, não querer falar com ninguém, eu começo a desenvolver um comportamento de não querer ver mais ninguém na minha frente, falar com uma amiga, sair para tomar um café, sei lá. É hora da gente começar a pensar que nós realmente precisamos de uma intervenção, e aí aqui entra esse suporte terapêutico de cuidados e, em alguns casos, até para uma avaliação, para um remédio psiquiátrico, sim, não tem jeito, para algumas situações, mas existem alguns parâmetros que a gente pode entrar, e eu gosto de falar sobre eles, que a gente já utiliza, que é aromaterapia, a própria terapia. Eu, como psicóloga, preciso reforçar isso com vocês. Quem não tem, busque uma para chamar de sua. Estou à disposição também, para quem eu não sou doula. E atividade física, caminhada, organização do tempo para poder dormir um pouquinho mais, para recuperar, uma boa alimentação. Então, também são fatores que a gente coloca como parâmetro de não farmacológico para trabalhar essa ansiedade, essa angústia que vai dando e dar tempo para os hormônios se equilibrarem, tá bom? Então, é uma fase difícil, sim, mas é mais ligada inicialmente a um desconforto e adaptação e a forma como você está se preparando para isso. Não ache que tudo é besteira, que é assim mesmo, e que está tudo bem, porque a Maria passou por isso, porque a Fátima foi assim, foi assada. Não se compare, não se compare. Não permita que sentimentos de culpa invadam seu coração. Converse, fale, troque, busque pessoas que vão estar de verdade abertas para te ouvir sem te julgar. Esse lugar, ele tem que ter um espaço na nossa vida. Na minha dimensão, eu não vejo a possibilidade de passar por essa vida sem ter alguém que tenha essa capacidade de me ouvir. Como mãe, como mulher, sou mãe de Marina há 12 anos, e eu confesso para vocês aqui, de todo o meu coração, que o puerpério, hora outra, vem me visitar. Vem me visitar. Nos momentos de transição da minha filha ao longo desses 12 anos, eu agora já estou entrando numa outra fase, né? Que é da adolescência. Então, o puerpério, esse sentimento de insegurança, de medo, de será que eu sou uma boa mãe? Mas eu não sou como ela, nossa, ela faz isso tão bem, ela isso, ela aquilo, bibibi, bobó. É o momento da gente parar e falar, não, eu estou sendo a melhor mãe que eu posso ser. E a minha filha ou meu filho recebe de mim aquilo que é possível eu dar. Porque, de fato, ninguém dá aquilo que não recebeu.
Então, a gente vai trabalhar muito isso dentro de nós. Se você sente que falta algo, vá em busca de receber, para não replicar nas suas próximas gerações. Isso eu posso dizer para vocês, porque possibilidade de ajuda existe. Se você percebe falhas, se você percebe que te falta algo, trabalhe isso dentro de você. Então, essa caminhada para a depressão, ela vai nos levar para um movimento que é claro que a gente chega até a repelir a criança. A amamentação não é mais eficiente, a gente já começa de verdade a depender da chupeta, da mamadeira, a gente já delega a criança, tem dificuldade de entrar em contato, estabelecimento de vínculo, principalmente ainda quando a gente não consegue estabelecer isso tão profundamente nos primeiros 30 dias de vínculo com a criança, quando a gente passa por uma cesariana ou um parto muito difícil e que a criança vai embora ou a gente é desrespeitado no nosso nascimento, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto família, isso tudo vai repercutir ao longo desses dias e que eu sempre reforço. Mesmo que a gente, às vezes, possa passar por um cenário que não foi aquele idealizado do nascimento que você queria, que a Sabrina Sato traz aqui na fala dela, uma gestação e um nascimento romantizado, por mais que você não passe por isso como você queria que fosse, nós temos 30 dias para ressignificar esse trauma que por algum motivo se estabeleceu na sua capacidade de perceber a realidade. Porque o processo dos primeiros 30 dias, Thay, é de distorção. A gente é convidado para uma energia de resiliência, porque aí entra a fala, como a maternidade nos torna forte. E a gente passa por esse processo dizendo, ok, depois de viver isso tudo, nada mais me derruba. E aí a gente veste a roupa da Mulher Maravilha e entramos em outras culpas. Cuidado com isso também. Como eu falo, né? Na fraqueza que a gente se fortalece. Exatamente. Uma curiosidade, diga. Essa questão do baby blues, assim, acontece também em mulheres que, porventura, venham a perder o bebê? Sim, Thay. Aí, esse baby blues, ele vem um pouquinho mais carregado, que aí nós temos as fases do luto, né? Então, esse baby blues, ele vem carregado com o luto. E aí, no luto, além do baby blues, que é o inverso do que nós naturalmente esperamos, que é incentivar o aleitamento materno, quando a gente tem uma perda, nós temos que fazer uma contenção das mamas, para que a gente não libere mais leite, né? Para que a gente cesse. E aí tem duas formas. Tem dentro de um processo natural e tem o farmacológico. Mas isso vem dentro desse lugar vazio, né? Do ninho vazio, e junto com o luto, é mais pesado. Mas as mulheres passam por ela também, tá? E aí, muitas vezes, a gente tem que observar esse baby blues, por exemplo, dentro desse processo da perda, se ela foi uma mulher que passou por uma indução, para o bebê nascer, se ela teve uma cesariana, ela tem que lidar com esse corte no corpo, né? E, ao mesmo tempo, vai ter que lidar com esse processo ainda mais de alta complexidade de uma cirurgia. Então, tudo isso vem com muita força nesse momento de baby blues, podendo, então, até impulsionar para uma depressão pós-parto muito maior do que a gente nem imagina viver tudo isso. E eu sempre olho com muito amor e admiração as mulheres que assim perderam e passaram por esse processo de mães de anjo, porque, olha, é um trabalho de um mergulho, de uma entrega de profundidade inacreditável. Inacreditável. Assim, nós, como mães, que não passamos por esse processo, não conseguimos mensurar a dor e o ressignificar que é preciso passar para quem passa por esse movimento de perda. É muito difícil. Mas acontece sim, Thay. Uhum. Rola, né? Agora, meninas, assim, a gente não tá com nenhum parceirão, eu não sei se os parceiros estão aí do lado, me sinalizem. Alguém tá com um companheiro do lado? Não, né? Tô olhando as câmeras aqui. Veja não, bem. Mas poderia ter uma aula só para eles, porque não adianta nada, né? A gente saber. Se a gente fica doido, eles não sabem por quê. Então, eu preciso também lembrar a todas que nessa fase do baby blues, dos 15, 20 dias, nós vamos estar sangrando. E aqui eu quero fazer mais uma vez, trazer a informação e lembrete para quem viveu isso, que quando nós passamos pelo processo do parto, seja normal ou cesariano,
nós vamos sangrar, e isso não é menstruação. Esse processo do sangramento pós-nascimento chama-se lóquios. E esse movimento, né, de espontaneidade do nosso útero está associado com o nascimento da placenta. O nosso útero, ele faz uma grande ferida, e essa ferida, ela não está cauterizada. E aí, inclusive, por isso nasce a quarentena no puerpério, tão associado. Ah, então quer dizer que puerpério são 40 dias? Não. Eu posso ter um puerpério por mais de 40 dias? Pode, porque nós não somos iguais, somos mulheres cíclicas. E como mulheres que somos, cada uma reverbera de uma forma diferente. Tem pessoas que lidam com isso com muita fluidez, com muito apoio, muita ajuda, e passa por esse processo muito rápido, entre aspas. Às vezes até eu fico meio preocupado com esse processo muito rápido, muito ansioso, de não entrar em contato com alguns sentimentos que afloram nesse movimento. Enquanto outras vivem verdadeiras solidões, assim, verdadeiros espaços de esquecimento, abandono. E aí a gente traz à tona alguns traumas que a gente carrega com a gente. Quais são esses traumas? Eu não sei. Mas a dor e a cólica que a gente sente depois que o bebê nasce, a gente ainda sente cólicas. Vão nos levar... Aí aqui eu vou fazer uma pergunta. Como é que nós olhamos para nós quando nós estamos menstruadas, né? Eu, quando estou na minha menstruação, eu fico muito criativa, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, escrever, cantar, eu gosto muito de estar nesse movimento meu interno, que é muito conectado para mim, por exemplo, com o meu processo de puerpério, mas não sou uma muito boa companhia. Reconheço. Meu marido sofre um pouco nessa fase, né? E quando a gente está na tensão pré-menstrual, se você é uma pessoa muito ansiosa, você naturalmente pode trazer elementos de agressividade. Então, você fica mais ríspida, fica com uma tolerância zero, e aí você já começa a perceber, poxa, eu acho que se você for essa pessoa que está conectada com o teu ciclo, né? Daqui a pouco está chegando a menstruação aí, porque eu estou para matar e estrangular alguém. Puerpério, se o nosso companheiro não vive isso, se a pessoa que vive conosco não sabe perceber, lidar com o seu humor, com o seu temperamento, e também tem o terceiro fator, que é o respeito, quando você diz assim, me deixe só, e a pessoa fica em cima de você, é algo que vai potencializar essa experiência no puerpério. Muito ligado, e aí aqui eu quero trazer a lembrança de vocês refletirem aí do que eu estou falando, me colocando aqui como exemplo, como é que vocês lidam com os corpos de vocês, com as dores e com esses momentos hormonais de tensão pré-menstrual e menstruação, porque nós vamos sangrar. Nós vamos sangrar. E esse sangramento, para algumas, pode ser por 3, 4 dias, como pode a gente ficar até 15 dias sangrando. E que muitas vezes olha só como fica próximo na ideia do baby blues, que é nesse período de 10, 15 dias em que a gente vai viver essa transição, junto com o bebê. O bebê, inclusive, chora muito, às vezes, no pós, porque a gente tem que fazer muitas vezes a gente entra nessa fase, assim, de valente, que é, não, eu não vou chorar, não, eu não vou botar isso para fora, não, eu não quero contar, vai passar, óbvio, mas, assim, eu não consigo transmutar o que eu estou sentindo, então o bebê chora o choro que você não chora. Deu para entender isso que eu falei? Então, tudo aquilo que eu guardo e eu ressinto comigo, o bebê está conectado com você por conta do quê? Por conta do período da esterogestação, que é esse movimento em que nós acreditamos, e a ciência também nos corrobora e nos afirma, que o bebê nasce por um processo fisiológico, e não porque ele está preparado mentalmente, cognitivamente, para viver o mundo externo. Ele ainda acredita que está dentro da sua barriga, por 3 meses. Então, tudo que você passa, tudo que você sente, você está levando isso através da amamentação, do teu sentimento, do teu toque, da tua insegurança para o neném, e ele percebe, o bebê é um radar. Olha, mulheres, entendam, os nossos filhos são radares. Eu não sei se vocês já viram, e quem é mãe aqui, por favor, compartilhe a experiência, mas eu, por exemplo, percebo bebês com febre, ânsia, e que naturalmente é o que a mãe está sentindo. O bebê manifesta tudo que nós trancamos dentro de nós. E aí, muitas vezes, a gente quer encher a criança de um monte de coisas, e o que naturalmente nós precisamos fazer é cuidar da mulher. Nós regulamos a mãe,
o bebê autorregula automaticamente com a mãe, se a gente permitir que a mãe se regule. Diga, Thay. Ai, gente, tô muito falante, né? Desculpa aí. Não, mas é que você falou uma coisa que me fez muito sentido mesmo, né? Para mim, acho que o não comer foi mais tranquilo do que a privação do sono. E eu queria fazer a Luísa, às vezes, dormir rápido e a gente fica chacoalhando para lá, chacoalha para cá. Fica impaciente e a criança não dorme. Então, eu tive que fazer um exercício muito de autocontrole mental e físico, de respirar, me centrar, né? Trazer minha reconexão para passar essa calma e fazer que daí ela baixasse a frequência dela e ela conseguisse dormir mais rápido. E até eu entender isso, levou um processo. Eu percebi muito também quando às vezes eu recebi ajuda, às vezes da minha mãe ou de uma outra pessoa, também com essa ansiedade de querer fazer a criança dormir muito rápido. Mas se você está ansiosa, a criança também vai ressoar daquela forma, né? Então foi um processo muito de percepção, de troca, né, de conhecimento entre eu e ela, assim. E isso me ajudou a entender que não era o meu tempo de sono, era o tempo dela. Então eu tinha que respeitar. E aí as coisas começaram a ir mais leve, assim, não ficava tão estressada, né? Mas a questão do sono, para mim, foi um desafio, hein? Vixe. Cada uma de nós vai ter um baita desafio, né? Baita desafio. Diz, Isa. Tava aqui só ouvindo vocês, que eu tive que parar para dar janta, né? Faz parte também. Mas eu continuei ouvindo. E eu também tive uns períodos bem complicados de baby blues na primeira gestação. Para mim, as duas coisas que pegaram foram: o primeiro filho é uma ruptura, assim, do que a gente conhece de liberdade. Então, as pessoas, igual apareceu na entrevista, eu me identifiquei muito, né? As pessoas vinham visitar a gente em casa e quando iam embora, elas iam viver a vida delas, iam para o shopping, e eu ia ficar com o bebê 24 horas de novo, não tinha perspectiva nem de ir no mercado fazer as compras. Eu comprava pelo aplicativo do iFood, assim, lá no Carrefour para entregar, porque eu não podia sair. E isso me apavorou, assim, eu não me preparei. Eu sabia que eu ia ter esse baque, mas eu não tinha dimensão do que era um primeiro filho, assim, na minha vida. Então, isso me assustou muito. Fora o fato que eu entrava no Instagram, né, nas inúmeras madrugadas que às vezes a gente fica com o bebê para rotar e tudo mais, aí você vê as pessoas vivendo a vida delas e você lá com o peito vazando, enfim, usando aquelas fraldas, né, depois parto, e você fala assim: meu Deus, nunca mais minha vida vai voltar ao normal, eu não vou sair mais, o que está acontecendo? Então, isso para mim me pegou muito. E a privação de sono também era desesperadora, assim. Eu falo que muito do sono da Manu ser ruim, e é isso que a gente fala, né, da conexão da mãe do bebê, era culpa minha, assim, da minha ansiedade. Eu tenho uma amiga que é vizinha de porta minha, que a gente teve bebê praticamente na mesma época, e eu lembro que às vezes a gente se encontrava e falava assim: meu Deus, das 6 horas da tarde me dá um desespero, porque eu sei que tá chegando a mão, né? e aí eu ficava desesperada, porque eu sabia que estava chegando a hora de dormir à noite, e eu sabia que ela não ia dormir assim, ia ficar acordando, eu não ia conseguir dormir. E isso me dava uma ansiedade. E aí isso se arrastou por muitos meses. E eu vejo que isso é muito reflexo da nossa ansiedade, porque quando eu sosseguei e falei: ah, é assim mesmo, o bebê. Aí ela passou a dormir. Então eu percebi que o problema estava em mim, né? E aí as coisas melhoraram. Então, no segundo, talvez isso não me assuste mais, a questão de mudança de rotina, porque a gente já tem uma rotina com uma pequena, então, assim, já sei como é. E nem essa questão da privação de sono, porque eu também já sei como é. Talvez outras coisas me assustem, como, por exemplo, dividir a minha atenção agora com dois. Isso me preocupa muito desde já, né? Como que eu vou fazer se os dois me demandarem ao mesmo tempo? Eu tô saindo do meu trabalho, eu vou parar de trabalhar, porque com dois eu não vou conseguir. Então, isso também me assusta, porque eu voltei a trabalhar quando a Manu nasceu, e isso realmente, eu brinco até hoje, que eu falo assim, que eu vou descansar na hora do meu trabalho, eu vou descansar. Porque para mim o trabalho é menos cansativo, né, assim, mental e fisicamente, do que cuidar de um bebê. Cuidar de um bebê demanda demais da gente. E aí eu brinco que eu vou descansar, e agora eu não vou ter esse período do trabalho que é o descanso, né, da mente. Então, essas coisas me assustam, eu me preparo, tentando me preparar para isso, eu sei que isso aí eu vou descobrir na hora, né, assim, depois que eu tiver bebê, mas vão ser outros desafios, né, como você falou. Pode ser que a privação de sono não me assuste mais, que a amamentação não me assuste mais, porque eu já sei que vai passar mesmo, que o bebê vai crescer, e isso não me assusta, mas essas questões novas, sempre tem uma novidade, né, cada filho é um filho, e eu sei que vão ser novos desafios aí para a gente enfrentar nessa segunda gestação.
E isso que a Isa falou da privação, só complementando, né? De chegar à noite, assim, começava a suar a mão, começava a acelerar o coração, falava, meu Deus, começava a vontade de chorar, e agora, sabendo que você não ia dormir. E aí o pior era você ouvir de todo mundo, calma, é uma fase, vai passar. Eu queria socar a cara de cada um que falava que ia passar. Gente, era eterno. Passa quando, gente? Quando que passa isso? Ou pior, né? Fala assim, não, meu filho sempre dormiu a noite inteira. Às vezes nem lembra que o filho acordava, mas só fala pra É. gente. Ai, oremos. Mas, gente, passa, mas não é fácil. Eu tenho aqui uma vontade enorme de botar uma placa assim para vocês, né? Por gentileza, se você for encontrar uma mãe puérpera, dê um beijo, um abraço e não diga, vai passar. Porque essa frase já ela vai gerar um gatilho mental para nós, que é de levar a essa pergunta, Thay. Mas vai passar quando? É automático. Então, quando uma pessoa chega para você e fala, vai passar, ela vira as costas e vai embora, ela te deixa num gatilho emocional ansioso. Algumas pessoas falam assim, né? Não, espera, olha, com 3 meses tudo vai melhorar. Daí deu os 3 meses, aí não melhorou. Aí não, mas olha, com 6 meses, nossa, você vai ver, vai ser outro bebê. Aí passou 6 meses. Cada fase é um desafio, entendeu? O que muda é a gente que vai ficando mais forte. Parece que a nossa carcaça vai ficando de ferro, assim. E até hoje, né, Mar? 12, 13, 14, vai passar, vai passar. Palavras aqui que me faz assim, nessa união, nessa egrégora de mulheres maravilhosas que eu tenho a honra sempre de estar ao lado, de dizer, eu vivo o meu puerpério há 12 anos. Eu só parei de brigar com a história do mas quando? Eu não faço mais essa pergunta. Porque eu já entendi que quando a minha filha agora entrar na adolescência, eu vou ter um baita de um puerpério de novo sem dormir à noite. Porque ela vai querer sair, com quem que ela vai estar, fazendo o quê, o que, que vão fazer com ela, e você começa a acionar vários gatilhos de coisas que você carrega na tua história, e aí depois, quando ela for casar e ter filhos, meu Deus, será que está tudo bem? Será que está passando por alguma coisa? Se for viajar, se for morar num outro lugar? Então, a gente começa, inclusive, aqui eu faço essa referência como terapeuta, de olhar para os nossos pais, e olharmos para os filhos que nós fomos. Foi fácil fazer, não, mas eu quero viver a minha vida, né? Assim como o bebê olha para a gente e fala, eu estou afim de chorar e você quer me botar essa chupeta na boca? Me deixe chorar. Então, assim, a gente tem que perceber, é claro que esses movimentos às vezes acabam sendo uma verdadeira tortura, é um desconforto para lá de Bagdá. Não é legal, não é fácil, mas eu volto de novo. Como você está vivendo, como que você se permite a botar elementos e ferramentas na sua vida de ajuda. Às vezes nós somos muito orgulhosas, eu ainda vejo essa coisa, parece que a gente tem que provar para outra que a gente está sendo maravilhosa. Tá vendo? Eu dei conta. Cara, para que isso? Quem que está ganhando? Você não ganha, a criança não ganha, né? Às vezes a gente quer fazer tudo da nossa maneira. Eu tive muito isso na minha primeira, na Manu, né? Só eu sabia botar para dormir, só eu sabia fazer tal coisa. E as pessoas falaram, tudo bem, se só você sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar extremamente sobrecarregada, porque realmente só eu fazia dormir, só eu. E assim, se eu precisasse sair, ninguém conseguia me substituir para fazer dormir, a criança não dormia. Então, assim, eu parei de. Quando eu falei assim, olha, realmente, do meu jeito, ninguém vai fazer, mas as pessoas vão fazer do jeito delas. E tá tudo bem, tá certo. Eu deixei o meu esposo ser pai, né? Porque, coitado, eu queria moldar ele do meu jeito. E ele não, hoje ele que bota ela para dormir. Olha que bênção. Olha, estão pegando fogo ali. Mas esse horário de botar para dormir, eu já passei bastante. Então, assim, eu já tenho tempo que eu consigo jantar, que eu consigo tomar um banho. Mas você pensa, quanto tempo demorou? Minha filha vai fazer 2 anos. Então, assim, se eu tivesse pensado isso desde o começo, assim, passar o bastão mesmo, sabe? As pessoas vão fazer do jeito delas, né? Talvez eu não tivesse me sobrecarregado tanto, muitos talvez, né? Mas a gente precisa aceitar ajuda, é importantíssimo mesmo. Olha, Isa, eu tô com minha filha, ela tem 10 meses, né? E já estou grávida de 7 meses do meu segundo agora, é um menino. E esse negócio de deixar o pai ser pai é muito importante. Eu também nunca relutei de querer abraçar todas as tarefas para mim, assim. Então, quando eu precisei voltar a trabalhar, a gente tá com uma funcionária, né? Então, negociei com ela alguns dias para ela poder dormir, né, junto na casa da minha mãe, porque ele fica na fazenda praticamente a semana toda, e vem mais pro final da semana.
E aí eu falei que a babá não podia vir. Eu falei, não, que você vai ter que colocar pra dormir. Então, tipo, teve que aprender da marra. Mas já, como que eu vou fazer? Eu falei, pois é, eu tive que aprender também. E é assim, a gente nasce, aprende a ser mãe, eles têm que aprender também a ser pai, né? Então, às vezes a gente tem que soltar mesmo, né? E entender e aceitar as outras formas de fazer acontecer. Seja o jeito dele de fazer dormir, né? Diferente do meu, mas permitir isso justamente pra gente não ficar sobrecarregada. Porque a nossa sobrecarga mental já é muito maior. E a física ainda, né? Pô, daí a gente não aguenta, né? Então, eu acho muito importante mesmo a gente permitir isso já desde o começo, assim. Então, eu não sofri, eu via, fingia que nem estava vendo. A Luísa chorava, assim, às vezes um pouco mais. Mas você tem que fazer vista grossa, porque senão eles vão se acomodando, eles são tudo folgado. Eu quero complementar o olhar de vocês, assim, a respeito dos nossos companheiros, porque aqui tem dois olhares, duas ferramentas importantes que a gente possa perceber. Primeiro quando a gente está envolvida na maternidade, os hormônios vão fazer que a gente se sinta a galinha que bota os pintinhos tudo de baixo e ninguém é melhor ou maior do que eu, né? Inclusive, a gente bota, o nosso companheiro debaixo da asa. A gente bota a criança, e aí todo mundo que chega, você vai botando e falando, não, 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 é assim que eu quero, porque nós estamos projetando algo que a gente colheu ao longo da nossa gestação, e em algum momento você disse assim, se a minha maternidade não for assim, parece que eu não vivi a minha maternidade. E aí, associado com os hormônios poderosos do pós, isso gera uma dimensão que eu chamo de ponto cego da maternidade. Você faz coisas, as pessoas te apontam, e você faz não. A gente entra numa negação incrível. Não, tá tudo. E aí a gente tem que validar o que nós estamos fazendo. Não, tá sem dormir tantas horas, tantos dias, tô ótimo, tá tudo bem. Não, um soninho, tá com a olheira aqui na boca, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Cara, não tá, deixa eu te ajudar. Vamos pensar em alguma coisa? Não. Que isso? Dou conta, tô fazendo nada. Só tô aqui cuidando do neném. Só porque eu tô fazendo. E outra, ainda mais se somos pessoas que eu chamo mentais, né? Trabalhadores, estamos na lida há muito tempo. Nós esquecemos a ficar dentro desse lugar da mulher que cuidava de 5, 7, 8 filhos em casa. Nós não somos mais essas mulheres. Boa parte de todas nós não somos mais. Somos mulheres projetadas para entrar no mercado de trabalho e ser tão guerreira e dar conta. Só que, diferente do universo masculino, eles entraram no mercado e continuaram sendo caçadores. Eles voltam para casa com a comida, com a carne, sentam, me serve, vão embora, e a gente foi para a caça, traz a caça, separa, limpa, cozinha, congela, e ainda pensa para alimentação da semana inteira, para alimentar uma família. Então, essa é a Mulher Maravilha que eu estava me referindo. Cuidado, cuidado, não vale a pena, não compra essa, não entra nessa daí, não. Essa não é boa. Agora, tem um segundo fator que eu quero dizer para vocês também, que é essa relação que, muitas vezes, a gente não dá espaço para o outro, porque a gente não sai do nosso lugar. Então, é preciso gerar esse movimento. Eu muitas vezes falo, olha, dá uma volta, começa com pequenos passos de treinamento. Vai ali na farmácia e volta, deixa a criança com o companheiro. Não fique em casa assim, tá bom, agora você vai ficar com ele e tá bom, agora é a sua vez. E aí você fica lá de braço cruzado, olhando a pessoa. Gente, é que nem você dá tarefa para uma pessoa e ficar, vamos ver se você sabe, vamos ver se você... Competição. O universo feminino e masculino é competição na certa. Ainda não há uma harmonização. Quando a gente tem um companheiro, um relacionamento que é harmonioso, e que a gente tem esse diálogo aberto, que aí entra no espaço, né, da confiança, a gente lida melhor com tudo isso. Mas quando não, esse universo feminino e masculino dentro de nós, porque nós temos o feminino e o masculino. Se sentada em mim é uma pessoa muito mais masculina do que feminina, isso tudo entra em conflito. Eu e o meu companheiro, por exemplo, eu sou muito meso-meso. Eu consigo equilibrar o meu feminino e o meu masculino, porque eu nasci assim? Não, minha gente, é porque eu sou uma pessoa terapeutizada. Eu investi muito no meu gerenciamento pessoal, nas minhas falhas. Eu busquei pessoas para me ajudar e falar, Marixa, contenha, vá trabalhar isso, são terapias, são imersões, são se botar mesmo nesse lugar de eu preciso me desenvolver enquanto ser humano, não posso achar que é isso e ponto, acabou. Em contrapartida, o meu marido, por exemplo, ele é muito feminino, ele não tem o gerenciamento dele de desenvolvimento como eu tenho do meu feminino e do meu masculino.
Tanto que na minha casa, desde muito cedo, quando a Marina nasceu, eu rapidamente voltei ao trabalho, voltei à minha vida, e ele ficou em casa cuidando da Marina para que eu pudesse sair. Como eu percebi que ele não ia dar conta de equilibrar feminino e masculino, eu equilibrei dentro de mim, porque eu sou a terapeutizada. Entende na relação? E para ele tudo bem, não feriu o ego masculino dele ficar em casa, porque tem muitos companheiros que ferem esse lado masculino, né? Que é essa cultura de que o homem tem que ser o chefe da casa. E tudo bem, na minha casa é invertido. Em alguns momentos eu estou à frente, outros momentos meu marido está na frente, e está tudo bem. Isso em relação também às reuniões da escola. Muitas vezes, você sabe, eu vou para a parte, muitas vezes eu não estou nas reuniões da minha filha. E aí, tipo, ai, coitado, né? O pai da Marina, a mãe morreu, né? Não, a mãe está trabalhando, a mãe está fazendo outras coisas, ele não é viúvo, mas ele está lá me representando. Então, isso também foi construído por um tempo na minha carreira, na minha vida, no meu espaço de mãe, né? E das decisões que eu tomei na minha vida, assim como vocês também, quando voltarem a falar de trabalho, quando determinarem falarem, conversarem sobre isso em casa, antes do neném chegar, como é que isso vai ser? Como é que fica isso para você? E eu me permito, eu fiquei 1 ano com permissão também do meu companheiro, porque eu disse para ele, eu vou abrir mão de todo o meu trabalho e você vai me sustentar por 1 ano, porque eu quero ficar com a minha filha. E eu abri mão de consultório, carteira assinada, tudo para viver a minha maternidade. Essa tomada de decisão da Marixa foi baseada numa gestação que estava sendo esperada por mais de 8 anos. Então, eu tinha validação para viver essa maternidade. Mas essa é a minha história. Vocês precisam entender qual é a história de vocês. E conversar com quem está do seu lado. Permitam ter esse momento para se verem. Quando a gente está com 2 crianças em casa, eu não tenho outra forma de dizer para vocês que às noites, mesmo o companheiro indo trabalhar durante o dia, porque muitas vezes na primeira gestação a gente fala, ai meu Deus, ele trabalha o dia inteiro, à noite, deixa eu ficar com a criança. Entenda, ele também vai ficar noites, às vezes, vai ficar um pandão aí, junto com você. Pode ser que uma noite você segure mais, outra ele segura mais também, mas às noites, se a gente não tem uma pessoa, uma doula de pós, ou uma babá, uma enfermeira, uma sogra, enfim, para nos auxiliar na noite, né? Porque durante o dia eu acho que o sol nos alimenta, e alguma coisa acontece quando a gente está durante o dia. Mas as noites, elas são longas. E isso vai caminhar por um período de tempo. Então, a gente ter essa dimensão de visualização e gerenciamento vai nos auxiliar para viver essa fase melhor, principalmente com 2 crianças. Se você estiver amamentando ainda por cima, vai estar sentada amamentando, o outro neném está chamando, adivinha? Mesmo que o companheirão esteja cansado, ele vai levantar. Se o nosso parceiro não souber disso, cutuca e conta essa novidade. Ó, oportunidade mais do que nunca de você estar mais ainda presente nas nossas vidas, é um convite que a vida nos faz. E olha, minhas amadas, uma coisa eu posso dizer para vocês dessa jornada. Quando a gente vive o processo em harmonia e comunicação e troca, todos os processos dos nossos relacionamentos, eles ganham força e o nosso relacionamento também cresce, amadurece. Por um período a gente vira amigos, para que depois de um tempo a gente se reencontre como homem e mulher. Aceita isso, vá no seu tempo, mas converse com o seu companheiro, conversa com a sua rede, seja sincera dentro daquilo que você percebe que precisa. Eu vou precisar de uma babá, de uma doula de pós, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que cuide da casa. Quais são os valores inegociáveis para você? Eu não vou dar conta de ficar o dia inteiro numa casa bagunçada, com um bebê, por exemplo. Para mim, isso nossa, é me tirar do sério, acaba com o meu humor. Cuida disso. A sua alimentação. Se permita ir ali, quando às vezes eu falo, vem para papo, vem tomar um café conosco, fica uma tarde aqui, traz até o neném, as doulas estão aqui, a gente está aqui de porta aberta, vem. É só falar, tem alguém aí, estou levando um bolo, vem passar aqui é tranquilo, é seguro, não tem ninguém doente, fiquem em paz. Mas saiam de casa também, nada de fase pandêmica, tá? A gente toma muito cuidado com quem a gente recebe em casa e a gente escolhe a dedo aonde nós vamos no pós. Por N questões, inclusive de saúde e proteção, porque o bebê realmente não tem imunidade para isso. Então, escolham os lugares e as pessoas com quem vocês possam estar e busquem apoio.
Aqui, olha, a gente está acompanhando mamães que no segundo dia, no quarto dia, terceiro dia, depois de uma cesariana, já está vindo se cuidar com massagem. Tem doula que segura neném enquanto. Ah, o neném chorou, vamos lá, bota para mamar, volta. Não, termina a massagem, vai cuidar de você. E a gente está nesse movimento aqui, que são coisas novas para nós aqui, que eu tenho a honra de dizer agora para vocês que a gente consegue ofertar. Isadora, que sabe que está comigo um certo tempo atrás, a gente não conseguia fazer isso, né, Isa? Mas agora a gente consegue. Traz todo mundo, a gente é uma família, a gente estende a nossa rede aqui sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Bom, ao olhar o meu horário, percebo que eu preciso perguntar se há alguma dúvida ainda para quem não falou, ou se tem o desejo de fazer algum tipo de feedback, se foi bom, se foi claro, por favor, me contem, tá bom? Eu estou com o meu chat fechadinho, mas geralmente, quando alguém escreve, ele pita aqui para mim, tá bom? Então, espero que... Me contem, eu fiz a pergunta, tá tudo bem? O que vocês perceberam hoje do nosso encontro? Bom, boa noite, meninas. Vou falar um pouquinho. É a primeira vez que eu participo. É, eu achei ótimo, assim, eu só queria agradecer, né, tanto pelo conteúdo como pela partilha aí das meninas, né, que eu sou mamãe de primeira viagem aqui, tô na expectativa, e sei que, assim, vai ser muita coisa nova, então é muito gostoso, assim, ouvir já quem já passou por isso, as experiências, né, vamos ver como vai ser. Eu sei, para mim, assim, vai ser uma caixinha de surpresas, mas, né, saber da experiência e das outras, com certeza, já enriquece, né, muito, assim. É isso, achei ótimo. Obrigada, viu? Débora, eu que agradeço, seja muito bem-vinda, que seja abençoada a sua jornada entre nós, e saiba que você está com um grupo de mulheres maravilhosas, assim, que vai estar o tempo inteiro aí te apoiando, e conta com essa rede, viu? Porque depois que o neném nasce, a gente continua por aqui, a gente continua nessa jornada, e agora é para sempre, não tem jeito não, viu? Obrigada. Dani, quer colocar alguma coisa? Su? Dani, fala só um pouquinho mais perto do seu microfone para a gente poder te ouvir. Para mim foi... Dá para ouvir? Dá. Para mim foi bem tranquilo, assim, quando eu tive meu filho, né, eu tive ele em 2021, e foi na pandemia, então, foi no meio de 2021, né, então tava assim, na pandemia, aquela coisa, chega um momento que você falta surtar, né, eu lembro que dava 6 horas da tarde que meu marido trabalhava, né, eu ficava na porta, assim, esperando ele, com o meu filho no colo, porque tava esgotada, e aí, pandemia, querendo ou não, né, ia pouco, assim, né, os parentes em casa, então não tinha uma rede, assim, né, o tempo todo em volta, né, então, agora, assim, que a gente pensa, né, que realmente, talvez, eu passei, né, por isso, pelo baby blues, né, e aí, às vezes, você acaba passando sozinha, né, tipo assim, então, é bem importante saber agora, né, na segunda gestação, sobre esses termos, né, cuidar para mim, ver se eu não vou... Como você falou, tudo vai passar um período, né? É inevitável, né? Por mais que é o segundo, né? Vai ter as novidades, vai ter outras coisas, né? Como a Isadora... Acho que foi a Isadora que falou. Outras preocupações, né? Eu já não vou me preocupar tanto com noite sem dormir, né? Vou me preocupar com o meu outro, que eu tenho, que vai fazer 3 agora no mesmo mês, que vai nascer o meu, né? Em julho. Então, assim, se preparar, né? O máximo que a gente puder, né? Nos preparar. Mas é isso, foi maravilhoso, foi ótimo. Que legal, Dani, grata, viu? Que bom. O online, sem sombra de dúvida, também é um movimento que a gente une pessoas. Quando a gente, às vezes, não consegue estar no presencial, funciona bastante, né? Com gratidão também pela tua partilha e o teu olhar. Que bom que fez sentido para você. Bom, não sei se a Su está por aqui, se ela está nos ouvindo, pode falar. Mas, ao decorrer do tempo, eu acredito que já seja um tempo bom para que a gente possa ter caminhado nesse universo do baby blues, da depressão pós-parto. Se por algum motivo ficar alguma dúvida, por favor, o grupo está aí à disposição. Esse encontro de hoje, todas têm acesso à plataforma. Eu vou subir ele lá para a parte de pós-parto. Então, por favor, se quiserem assistir novamente e desejarem, assim, assistir com um companheiro, acessem esse material lá, tá bom?
vai estar na nossa plataforma. Su mandou um aplauso. Obrigada, Su, obrigada mesmo. Maravilhosos, então, gratidão pela noite de hoje. Espero por vocês, estudem, tem material aberto na nossa plataforma digital, revisitem conteúdos que vocês possam ainda querer aprender ou refrescar, compartilha, participa, aproveita a jornada, esse movimento agora que para umas já está chegando no final, para algumas está começando, e é isso. Gestação, algo eu posso dizer com certeza, tem começo, meio e fim. Não tem para onde ir. Então, aproveitem a jornada, curtam-se, se preparem e tirem as dúvidas, busquem ferramentas, continuem a se desenvolver como pessoas. Vocês vão perceber que tudo fica tão mais tranquilo, mais leve, quando a gente se percebe, quando nós conseguimos compreender quem somos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas falhas, e os nossos positivos também. Temos muita coisa para entregar. Entreguem, compartilhem. A força de vocês também muda o mundo. Falo que a gestação é uma terapia forçada, né, Mar? Que é um convite a gente a revisitar e olhar para o nosso lado mais sombrio também, né? As nossas preocupações, o nosso lado interno, que às vezes a gente não tem tempo, né? Com essa correria do dia a dia. É verdade, Thay. Mas tem algo muito bonito também, que ao mesmo tempo que nos faz olhar para as nossas sombras, também nos força a olhar no espelho. E quando nós nos olhamos no espelho, nós precisamos tirar os nossos óculos ou limpar as nossas lentes para reconhecer e dizer assim: caramba, tu é uma mulher guerreira, forte, eu estou muito orgulhosa de você. Orgulhe-se de você todos os dias, né? Faça esse exercício. Coloque-se nessa good vibe, né? De olhar e falar: caramba, estou passando por esse perrengue. Eu sei que tem um momento certo, não estou nem preocupada com isso, porque eu sei que vai passar, quando passar, passou, mas eu estou aqui me admirando num tamanho. Não espere que ninguém diga isso para você, diga você isso para você. E aceite elogios, meninas, como a gente precisa receber e aprender a aceitar elogios. Nós não sabemos receber elogios. Aproveita, cresce, se modula, gerencia, busca. A gente não está acabado, não é o fim, é só o começo de uma linda história, gente. A gente só termina quando o Papai do Céu chama. Aí a gente sabe que acabou. Enquanto isso, curte a tua história. Tá tudo certo. Tudo bem? Sendo assim, um bom fim de semana para vocês, bons estudos, estamos por aqui. Logo, logo tem relato, tem coisa boa vindo aí, porque a gente teve nascimento, teve história, as doulas aqui estão todas... nós aqui estamos bem mergulhados nesse universo quando o neném nasce, a casa inteira floresce. E aí, também por isso as doulas hoje não estão comigo hoje, porque eu falei, vamos descansar, né? Eu não fui descansar porque eu sou dessas que assumo o compromisso e falo, não, vamos em frente. Eu sou a doula que passa o parto, passo no pós-parto, peço permissão e falo, calma aí que tem gestante ainda ali. E aí eu aproveito o fim de semana para descansar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente tem que estar 100% para vocês. Então, hoje as doulas não estão conosco aqui, por esse motivo de estarem se recuperando dos nascimentos, embora eu também eu fiquei em parto com a Gabi. Gabriela pariu, Manu chegou, e logo, logo ela vai contar. A gente teve uma história aí muito bonita, muito bacana, com bastante desafios, que só os nascimentos trazem para nós, né? E que bom que Gabi também é uma mulher que tomou a decisão de ter apoio, se preparar para isso, ela e o Júnior, e passamos por esse processo maravilhosamente, mesmo em frente aos desafios. Nós estivemos na Santa Casa, que a Santa Casa nos apresentou, vivemos e passamos, e está tudo bem. Gabi já está em casa, no processo de pós-adaptação, já entrando no Baby Blues, e logo, logo ela mesma vai vir aqui contar as coisas para vocês. A gente vai fazer essa troca. Boa noite, bom descanso, bons sonhos, e que isso entre aí, né, nessa zona de acolhimento para vocês. Um grande beijo para todas, viu? Gratidão por estarem aqui comigo.